Irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 9, versículos 41 a 50, Jesus começa essa passagem dizendo aos seus discípulos o seguinte: Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado ao mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Irmãos, para nós compreendermos esta primeira passagem, primeiro a gente precisa entender o que é escandalizar estes pequeninos. O escandalizar não é no sentido de fazer estardalhaço, fazer bagunça, ser tipo escandaloso, que nem a gente compreende essa palavra. Mas esse escandalizar é no sentido de ser pedra de tropeço para estes pequeninos. Ou seja, por conta das nossas atitudes, das nossas más ações, nós acabamos influenciando negativamente esses pequeninos. E quem são esses pequeninos? São os que são ainda pequenos na fé, que ainda têm a sua fé pequena, que estão iniciando na fé, que estão ainda engatinhando na fé. Esses pequeninos não são aqueles que têm a fé de um grande santo, mas também já não são aqueles que são completamente pecadores e pagãos, que nem ligam para pecado. Eles já são iniciados na fé, já creem, mas ainda estão engatinhando, estão iniciando a sua fé. E Jesus chama a atenção dos discípulos e chama a nossa atenção para que nós não sejamos pedra de tropeço para essas pessoas que estão iniciando na fé. Porque por conta das nossas ações, nós podemos acabar influenciando estes pequeninos, e então a fé que já era pequena pode ainda acabar. A gente pode ceifar a fé destes pequeninos. E nós somos responsáveis por eles. Nós que já caminhamos, que já temos uma vida caminhando, uma vida que nós tentamos praticar as virtudes, nós que temos uma vida de oração, a oração combustível da fé, nós já temos de fé em fé, a nossa fé foi crescendo, nós estamos evoluindo espiritualmente, nós somos responsáveis por estes pequeninos. As nossas ações, nós somos responsáveis pelas nossas ações que vão influenciar estes pequeninos. Porém, há a grande possibilidade, de nós, apesar de estarmos caminhando para o alto, olhando para o alto, para as coisas de Deus, nós ainda podemos estar enraizados nos nossos pecados, nos nossos vícios, nos nossos caprichos. Nós podemos ainda estar dando margem para nossas paixões desordenadas falarem mais alto. E então, às vezes nós caímos, nós temos más ações, más atitudes, influenciamos negativamente os nossos irmãos. E Jesus chama a atenção no decorrer do Evangelho o seguinte: se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida com uma só das mãos do que, tendo as duas, ser jogada no inferno. O mesmo com os pés. Se os pés te levam a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida com um só dos pés, um só pé, do que tendo os dois ser lançado no inferno. E ele continua, a mesma coisa com os olhos. Se o seu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar com um só olho na vida do que tendo os dois ser lançado no inferno. Irmãos, Jesus não está pedindo aqui pra gente, se a gente pecou, pra gente se mutilar, pra gente arrancar o olho. Por exemplo, eu vi pornografia. Eu não vou mais ver pornografia, eu preciso arrancar meus olhos. Não, ele não está falando pra gente se mutilar. Ele está falando para nós combatermos os nossos vícios, as nossas paixões desordenadas. Se eu sou um viciado em pornografia, eu tenho que combater o que me leva a ver a pornografia. As ocasiões que me levam a cair e a pecar. Por exemplo, se for preciso, eu tenho que sair de grupos de WhatsApp que ficam disseminando pornografia. Se eu sei que eu vejo pornografia toda vez que eu estou sozinho em casa, então eu tenho que procurar não ficar com acesso a celular, acesso à internet, ao computador quando eu estou sozinho em casa.
Nós precisamos combater as ocasiões que nos levam ao pecado. A mesma coisa com as mãos. Por exemplo, se nós estamos presos, acorrentados no vício da masturbação, a gente vai arrancar a mão para não incorrer mais neste pecado? Não, mas nós precisamos combater as ocasiões que nos levam a cair neste pecado contra a castidade. E é o que Jesus está nos ensinando. Combater o que nos leva a pecar, o que nos leva a cair, o que nos leva a escandalizar através do mau exemplo nosso, estes pequeninos, para que eles não percam a fé deles, que é inicial, já é pequena. Então, quando nós conseguimos corrigir isso, quando nós passamos a dar um bom exemplo, nós também somos exemplo para esses pequeninos, que tomam a gente como reflexo do próprio Cristo e começam a caminhar assim como nós caminhamos, e de oração em oração vão se dilatando para que Deus possa aumentar a fé deles, assim como aumentar a nossa fé. Nós precisamos não ser pedra de tropeço, mas sermos reflexo do próprio Cristo para as pessoas. Nós precisamos ser ocasião para que elas cresçam na fé, busquem a salvação, busquem a santidade. Então todos nós vamos crescer na amizade com Deus. Amém.